O Flamengo teve o primeiro jogo em casa, então foi recorrente dentro dessa competição. É o que eu te falo, não nos preocupa com o segundo jogo ser lá, mas claro que a gente gostaria de estar do lado da nossa torcida, do lado no nosso estádio. Mas acho que os jogadores do Flamengo são bastante experientes para saberem o que tem que fazer. Acho que não muda muita coisa em relação à logística, não muda absolutamente nada. É chegar e jogar aí do dia 3, dia 10 essa competição e se Deus quiser vai dar tudo certo. Marcos, dá para aproveitar de alguma forma o primeiro jogo em casa, sendo que é uma semana em que o Atlético vai vir de uma decisão contra o River na Argentina, aproveitar a força da torcida, essa vantagem de estar no Maracanã na primeira partida para de repente construir essa vantagem? Isso pode ser uma vantagem nesse sentido? Eu acho que qualquer clube que jogue o primeiro jogo em casa, ele pensa nesse sentido de tentar fazer de qualquer maneira o resultado em casa. Claro que a gente é sabedor que o Atlético Mineiro vai ter um grande jogo, possivelmente um grande desgaste. A gente sabe o que é jogar contra o River, né? A gente jogou com o River já numa final de competição, que graças a Deus a gente sai campeão, mas a gente sabe o tamanho do esforço que se tem que fazer. É um time argentino, é um time altamente competitivo, enfim, então mas eu acho que não é por isso. O time que joga em casa, ele sempre tem que tentar fazer o resultado e com o Flamengo não pode ser diferente. Eu acho que a gente não tem que querer fazer resultado lá contra o Atlético Mineiro. Tem que se preocupar e muito fazer o resultado em casa e depois ver o que acontece pro segundo jogo. E como é que vocês têm encarado essa pressão do Atlético Mineiro sobre ofício, tudo? Mas essa pressão essa pressão do Atlético Mineiro, ela tem 40, 50 anos, desde os anos 80 que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim, que não sei o quê. Então foi até bom acontecer isso, o segundo jogo sei lá. Obrigado. A gente não pode negar que quando a gente vem para o sorteio, sempre nós vamos querer decidir em casa, diante do nosso torcedor, mas isso também não te garante nada, até porque o primeiro jogo ele tem uma importância igual, né, à segunda partida, que muita coisa se encaminha, então é importante sempre o foco, sempre a concentração, né, levar à risca todo o planejamento que é feito, né, todo o plano de jogo que é determinado para realmente você fazer valer jogar o segundo jogo em casa, porque se você não tem uma boa primeira partida, às vezes você pode colocar tudo a perder. Então, atenção 180 minutos e trabalhar para que a Copa do Brasil venha mais uma vez para os nossos domínios. A gente viu essa semana 2 partidas, acho que históricas de brasileiros na Libertadores. Como conter a ansiedade para não trabalhar com uma ideia fictícia de que já temos uma final brasileira na Libertadores e vocês irem para a Argentina nesse jogo de volta, sabendo usar desse 3-0 que fizeram em casa? Bom, é justamente transformar a ansiedade em motivação e concentração, né? Sabemos da grandeza do nosso adversário na Libertadores, né? Um campeão histórico, um time histórico na América do Sul e no futebol internacional. Então, todo respeito, toda humildade, construímos uma vantagem, não podemos negar, mas só se valer essa vantagem no final da partida, porque sabemos que vamos encontrar na Argentina um jogo difícil, um jogo complicado, no qual a equipe deles e toda a torcida também vão procurar se mobilizar, então a gente não pode usar essa vantagem construída como algo para nos acomodar, muito pelo contrário, acho que a gente tem que lutar com unhas e dentes para conseguir sustentá-la e avançar para a final da Libertadores também. O Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, fez uma espécie de provocação ao Atlético Mineiro há poucos minutos aqui, dizendo que desde 1980 o Atlético fica de conversinha em relação à arbitragem, finais contra o Flamengo. Você teria alguma declaração para falar ou comentar esse comentário do Marcos Braz? A gente sabe que as duas equipes vêm de algumas decisões interestaduais, jogos importantes recentemente. Cara, isso aí faz parte do futebol, né? A gente sabe que historicamente existiram episódios aí que o Atlético foi prejudicado, mas passado é passado, né? Espero que esses problemas que tiveram, principalmente com a arbitragem, não sejam pautas de noticiário esportivo pós-decisões, né? E que vença aquele que estiver melhor preparado, aquele que fizer
o melhor futebol, que seja por mérito, né? Porque toda conquista ela só tem valor quando você tem mérito nela. Então a gente vai trabalhar para ser merecedor dessa conquista, né? E como eu falei, vigilância também no tema arbitragem, sabendo que a arbitragem vem evoluindo, né? Temos bons nomes aí, né? Espero que temos aí sensatez para eleger os melhores árbitros para essas decisões. Beleza? Valeu. Conquista e não que a pauta seja arbitragem, né? Que a decisão ela fique por mérito, que ela fique por merecimento, né? E por competência e não por eventuais erros de arbitragem. Vitor, na semifinal, o Atlético, quando passou, o Everson, né, o goleiro, ele falou lá com o torcedor, com o jornalista, confesso que eu não lembro quem foi ali atrás da placa, dizendo que quando o Atlético chega numa final, é uma final vencida, né? Mais um título para o Atlético. Como que é para um goleiro, você que é ex-goleiro, experiente, como que você enxerga essa frase do Everson antes do jogo começar, inclusive? Bom, eu sinceramente eu não posso falar porque eu não vi, não tenho conhecimento. Não tem nada vencido, obviamente, mas você tem que ter confiança de que você pode chegar à conquista, né? E se trabalha para buscar títulos, né? Então a confiança ela faz parte também do uniforme do atleta, né? Se não estiver confiante que pode ganhar, de nada adianta ele trabalhar. Então essa confiança ela é construída com trabalho. Então seguimos trabalhando, seguimos focados, né? Sabendo do momento que a gente pode no que a gente pode representar aí para a nossa torcida nessa reta final de temporada, né? Muitas coisas importantes acontecendo. Espero que seja mais um grande ano aí, um grande ano histórico para o torcedor atleticano. Vitor, contra o Vasco, né, pela Copa do Brasil, o Atlético teve um desempenho abaixo, né, do que, por exemplo, apresentou contra o River Plate. Escutei algumas pessoas dizendo, inclusive do próprio Atlético, que é difícil você virar a chave, que o jogo contra o River Plate estava muito na cabeça de todo mundo, enfim. E o primeiro jogo contra o Flamengo é logo depois do jogo contra o River. Como é que faz num momento desse, né, para o jogador virar a chave, o trabalho da diretoria também, para que, né, o foco continue o mesmo nas duas competições? Bom, eu tenho que discordar em alguma parte de você, porque o jogo de ida contra o Vasco lá no nosso estádio foi um jogo no qual o Atlético foi superior, até merecia um placar um pouco mais dilatado. Jogo da volta, muita chuva, campo pesado, muito difícil jogar futebol. Segundo tempo, né, o Atlético foi muito superior, teve boas chances, o Vasco praticamente não fez nada, então talvez a gente tenha que aprofundar um pouco mais a análise. Mas se o Atlético chega hoje na final da Copa do Brasil é porque mereceu, fez por onde, eliminou rivais importantes, né? Antes do Vasco eliminamos o São Paulo, que também é o atual campeão. Então isso nos credencia e nos qualifica para brigar pelo título. Em relação à mobilização, né, acho que não precisa falar de motivação quando você decide competições. Então a gente sabe o nosso momento, sabe o quanto os nossos jogadores podem entregar, profissionalismo, comprometimento. Dá todo o subsídio necessário para ter uma boa recuperação e preparação para estar 100% aí nas decisões. Uma última aqui para você rapidinho, né? Queria falar sobre a final da Libertadores. Eu sei que ainda tem um jogo. Eu falo aqui. Mas existe essa possibilidade? A gente fez no Flamengo, não só na parte esportiva, né? Também os esportes olímpicos, medalhas, 10 medalhas olímpicas e etc., muitos títulos. Mas também no clube, que está muito arrumado, está ajeitado as finanças do clube, nós estamos apresentando todos os resultados. Lógico que o futebol tem a sua importância, é inevitável. Ducha, já que a gente entrou no assunto das eleições, as eleições são no começo de dezembro e tem 2 jogadores do Flamengo com contrato até o fim de dezembro, o Gabigol e o Davi Luiz. Caso você seja eleito, você já tem algum plano, tanto para o Gabi e para o Davi Luiz, pretende renovar com eles? Como é que está essa situação? Perdão, desculpa, amigo. Bom, eu acho o seguinte, o presidente do clube, ele tem que ouvir os profissionais do clube, né? A comissão técnica, o Felipe e tal. A minha opinião, acho que é menos importante. Eu vou usar minha caneta da melhor maneira possível nessas questões de renovação, de contratação, mas eu vou ouvir os profissionais. Então, assim, a gente tem uma super comissão técnica, a gente tem um super scout, eu vou ouvir os profissionais. Certo, já tem algum nome de dirigente, de diretor técnico para o futebol que vocês estão sondando aí? Já tem conversa em andamento, mas eu não posso revelar. É brasileiro ou estrangeiro?
não posso revelar. Nem nacionalidade? Não, prefiro não falar. O Spindle fica? O Spindle fica, é importante, conhece o clube, tem preparo, tem um conhecimento muito grande do Flamengo e tem um conhecimento muito da área que ele toca, mas eu vou trabalhar com mais uma pessoa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, gente. Valeu. O Brian já falou, o Dunchi também já falou, só que eu queria ver também o que o Bruno Spindle pensa em relação a decidir esse segundo jogo, né, decidir a final na casa do Atlético Mineiro, e se tem muita interferência, né, porque o Atlético está começando a pintar os muros ali do vestiário, pintando as paredes do vestiário. Esse clima hostil, vamos dizer assim, de Belo Horizonte, como é que está sendo recepcionado pelo Flamengo? Acho que assim, primeiro, nosso elenco tem muita personalidade, já decidiu confrontos fora de casa e saiu vitorioso, então a gente confia muito no Felipe, confia muito na comissão técnica, no staff, em todos os atletas, e o mais importante é a gente estar preparado, se preparar aí para a final, para os 2 jogos, fazer 2 bons jogos, que a gente possa lutar para sair campeão. Tenho certeza que tanto aqui como lá, nosso torcedor vai apoiar os 100 minutos do primeiro jogo, os 100 minutos do segundo jogo e trabalhar o melhor possível para de novo lutar para poder sair campeão. Ô Bruno, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação do impedimento semiautomático, que tanto o Flamengo quanto o Atlético queriam essa situação, mas a CBF falou que acaba sendo muito difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação. Olha, a gente já falou algumas vezes informalmente com a CBF sobre o assunto. Eles colocam a questão da dificuldade de implementar em todas as arenas, né? Pelo que a gente entendeu, que o desejo deles é quando implementar, que se implemente em todas as arenas e não é possível, né, implementar em todas as arenas. Então você tem, por exemplo, o Maracanã e todas as arenas modernas são capazes e têm infraestrutura para receber o VAR semiautomático, outras arenas não têm. O Flamengo é a favor que se implemente nas arenas que for possível, depois vai implementando nas outras, como acontece com a central do VAR, quando não é possível fazer o VAR aqui da central do VAR, faz na própria arena. Então qualquer ferramenta, qualquer melhoria, qualquer medida que signifique melhoria da arbitragem, o Flamengo vai ser sempre a favor, e a gente entende que o VAR semiautomático é uma ferramenta mais moderna, que é atual, mais eficiente. O VAR veio para melhorar o futebol, ele reduziu uma série de erros, vamos dizer assim, graves e fáceis de corrigir, né, quando você tem a ferramenta, principalmente os erros factuais, e tudo que puder fazer para melhorar o futebol, o Flamengo vai sempre apoiar. A CBF já deu resposta se vai adotar ou não o semiautomático? Olha, pelo que eu sei, quem fez o pedido formal foi o Atlético. O Flamengo colocou publicamente a posição de apoiar o pedido. Em outras visitas no passado, umas 3 ou 4 vezes, aqui na CBF, com a comissão de arbitragem, a gente colocou essa possibilidade o pedido, né, para colocar o VAR semiautomático, e o que eles colocaram foi o que eu acabei de dizer, que eles até se dispõem a fazer, mas quando for possível em todas as arenas, a posição do Flamengo é que se faça nas arenas em que seja possível, né? Faz a infraestrutura, é uma ferramenta que acelera muito a tomada de decisões e também evita erros de marcar o jogador errado, esquecer um jogador que estava dando condição. Estou falando de casos aí que já aconteceram, pegar o frame errado, tem uma série e acelerar a tomada de decisão, que melhora a fluidez do jogo, é o que é melhor para o espetáculo, é melhor para os atletas. Tudo que puder acontecer nesse sentido, o Flamengo vai apoiar. Espírito, uma dúvida em relação ao legado que a gestão atual, que pode ser a próxima da eleição, já pretende deixar para quem vier em 2025. Vocês estão trabalhando com qual tipo de timeline em relação à renovação contratual? Quando que você vai sentar para discutir isso? Pós-final da Copa do Brasil já dá para fazer alguma coisa, já que pode ser que venha a confirmação da Libertadores. Como é que vocês estão pensando na gestão de quem tem contrato em aberto, enfim, para resolver essas situações como o Gabigol, por exemplo? Olha, o principal que a gente está pensando, que é como foi, posso ter algum caso diferente disso, mas como foi na maioria das temporadas, a gente, nesse momento, foca somente no esportivo,
Então é a final da Copa do Brasil, a reta final do Campeonato Brasileiro. E óbvio, a gente tem aí por pontos perdidos 6 pontos atrás do Palmeiras, 7 pontos atrás do Botafogo. Mas a gente vai acreditar e vai lutar até o final. O foco principal é esse. E aí, óbvio que no melhor interesse possível do Flamengo, a gente pensa em planejamento à frente, mas agora, nesse momento, até que acabem as competições, o foco é que o Flamengo possa fazer tudo que está ao nosso alcance. E aí eu estou falando do treinador, da comissão técnica, do staff, presidente, o Braz, eu, os atletas, enfim, todos os funcionários, tudo que a gente puder fazer das 24 horas do nosso dia para que o Flamengo possa ter mais chances de ser campeão, a gente vai fazer. Então toda a nossa cabeça, todo o nosso tempo, todo o nosso esforço está voltado para ajudar no que for possível para que o Flamengo possa sair campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. E o Varela, como é que foi a conversa com o Varela depois do episódio de ontem? Olha, acho que o Marco já esclareceu. O Varela, ele foi treinar normalmente, foi para o almoço que teve, que é um almoço que já aconteceu em diversas outras vezes, né? Depois ele foi lá, acho que buscar 2 amigos que estavam assustados lá, enfim, talvez em perigo. Ele sequer ia sair do automóvel dele, o policial deu a ordem para ele sair, óbvio que tem que cumprir a ordem da força policial. Ele saiu, se apresentou, esclareceu tudo que o policial precisava de documentação ali, depois voltou para o carro quando foi possível e voltou lá para o almoço de confraternização, é algo ali usual para unir o grupo, os funcionários, o staff, comissão técnica. Voltou para lá, então ele cumpriu todas as obrigações ali do clube e é um atleta assim, extremamente dedicado, que já se sacrificou pelo Flamengo inúmeras vezes, inclusive jogando em algum momento com algumas lesões, que ele poderia não jogar, e se sacrificou mesmo. É uma pessoa muito profissional, que em todo momento, desde que chegou no Flamengo, se dedicou da maior forma possível e que tem nossa confiança. Obrigado, gente. Pela coisa pra final. Bruno, vocês chegaram a conversar já com a CBF em relação à arbitragem do jogo contra o Corinthians, aquela situação envolvendo o lance do Arrascaeta, o pênalti também, enfim. Vocês já chegaram a falar com a CBF, tiveram um feedback? Sob pena de eu estar errado, acho que não enviamos ofício. A gente entende que foi cometido um erro ali pelo VAR. Essa é a posição do Flamengo, que o VAR usou um critério diferente que usou em outros lances. O próprio lance do Adrielson pelo Botafogo com o Palmeiras no ano passado, que é um lance que tem disputa. O próprio Adrielson toca a bola, depois toca o jogador do Palmeiras. Ali no caso do Arrascaeta, ele tinha a bola sob total domínio. Então a gente entende que houve erro e que houve outros erros ali na arbitragem também. E aí a gente está falando por critério. Então, assim, o pênalti da bola na mão do Garro, que ele está com o braço levantado ali dentro da área, e alguns outros lances ali. E de outros jogos também que a gente entende, como o próprio Felipe na coletiva falou, hoje é muito confortável para a arbitragem ter um critério para outros clubes, porque dá menos barulho, assim, errar contra o Flamengo. Então tem um critério para outros clubes, eles têm medo de errar contra outros clubes, e contra o Flamengo não tem medo, receio nenhum de errar, e acaba criando um viés nas decisões da arbitragem, e eles acabam tendo, pelo medo, um critério para os 19 clubes, outro critério para o Flamengo. É muito fácil errar contra o Flamengo, e a gente acha que quem deveria uniformizar o critério é a CBF, através da sua comissão de arbitragem. Com toda sinceridade, a gente não consegue. O próprio Roger, o treinador, acho que era treinador do Juventude, numa determinada entrevista ali, ele falou que ele não consegue entender o que a CBF quer da arbitragem, qual o critério que ela utiliza. O Flamengo
Flamengo tem essa visão e a gente se sente amplamente prejudicado numa série de decisões. A gente até, assim, a própria área de comunicação do Flamengo fez um vídeo, tem um chute na cara que o Gerson leva do jogador do América Mineiro, fica bem, assim, um galo bem roxo aqui assim no olho dele, no próprio intervalo a gente já viu. E aí é um chute com uma violência extrema ali e a gente não entende por que a questão da regra de proteger o rosto num lance que ele está entrando com a bola dentro da área, já tinha driblado o jogador, que não vai expulso, e outros lances contra o Flamengo se expulsa jogadores com uma intensidade ainda menor na jogada. Obrigada. O De La Cruz para a final, preocupa? Olha, ele está sendo tratado e aí é acompanhar dia a dia, é difícil, né? Acho que foi uma lesão ali no posterior, no mesmo posterior que ele tinha tido a lesão quando voltou da Copa América, né? Acho que foi no jogo com o Bahia, se eu não me engano. Ele se sacrificou para poder voltar para as fases decisivas sem estar no seu melhor e sem, obviamente, fazer todo o processo de recuperação física até o final. É isso que as pessoas precisam entender. Tem determinados momentos da temporada que os jogadores, voltando de lesão, eles fazem determinados sacrifícios junto com o clube, junto com a comissão técnica. Então ele se sacrificou muito, encurtou muito os prazos ali para poder voltar antes do prazo. Acho que, se eu não me engano, ele voltou no primeiro jogo contra o Peñarol. Então ele já sacrificou muito para voltar, depois ainda teve que ir para a data FIFA de novo, e ele vai fazer todo o sacrifício ali junto com o DM, junto com o clube, para tentar voltar o mais rápido possível e no melhor da forma dele. Obrigado,